Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Aqui você tem vídeo todos os dias, 8 horas da noite. Já deixa seu like aí embaixo para você não esquecer. Verifica se você está inscrito. Ative todas as notificações. E me siga também no Instagram, @essabag, tudo minúsculo. Os links estão aí abaixo. Bom pessoal, tudo bem? Eu falo rápido, né? Porque isso é chato pra caramba, tô brincando. Só já lembrar uma coisa. Os anúncios que estão aparecendo no meu canal, teve gente que reclamou que antes não tinha anúncio, né? Eu ativei pelo seguinte: como o canal cresceu muito, graças a Deus, e a gente tá com bastante visita, aquela campanha que eu faço no final do ano de ajudar as crianças carentes, né? Que eu compro os brinquedos e aí faço a doação para as crianças que não tem como. Quer dizer, faço a doação por meio da polícia. Não sei se vocês lembram disso. Eu vou colocar o link aqui, assista esse vídeo, é bem legal. Inclusive já a gente vai retomar a campanha para esse ano. Mas é isso, a gente compra, né, arrecada dinheiro, compra os brinquedos, entrega na mão da polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia civil, etc. E eles entregam, certo? Então assista aí, foi bem legal. Ano passado a gente arrecadou mais de 10 mil reais. Então eu realmente ativei os anúncios para poder pegar esses recursos que vêm por mês, que não são poucos recursos, e no final do ano eu coloco 100% desse dinheiro na campanha, tá? Não tô fazendo isso para ganhar dinheiro, óbvio. Então vamos lá. Bom, vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo ontem, que foi bem tensa. Tensa não, porque eu também não ligo muito para essas coisas, na verdade. Mas ontem não, né? Faz uns 3 dias já. Estava eu dormindo, de repente eu acordei desesperado, sem respirar. Tinha 5 espíritos em volta de mim. Eu falei, meu, o que tá acontecendo, né? Falei, será que eu desencarnei? Mas aí tudo bem, eu falei, porque tudo bem, os espíritos convivem comigo todos os dias quando eu acordo, antes de dormir, a hora que eu tô almoçando, em qualquer lugar. Mas é diferente porque eles estavam muito visíveis pra mim, entendeu? Pra eu realmente ver eles, eu tenho que fazer uma coisa, sei lá, forçar, vamos dizer assim. Mas ouvir eu sempre ouço. Mas nesse caso, eles já estavam bem visíveis, os 5 na minha frente, assim, os 5 do meu lado. Talvez porque eu quase morri mesmo. Aí eu falei, meu, o que tá acontecendo? Nossa, eu acordei e falei, onde eu tô, né? Aí eu vi que eu tava na minha casa, falei, o que tá acontecendo? Aí meu amigo falou assim, ó, é o seguinte, você quase morreu, na verdade. Você ia morrer, a gente impediu que você morresse. Eu falei, tá brincando? Não. Eu falei, como assim? Eu ia morrer? Eu ia morrer de quê? Ele falou, você ficou sem respirar um tempão, né? E eu já tava percebendo naquele dia que eu não conseguia dormir. Eu dormia e eu não conseguia, porque eu não dava fôlego. Eu não conseguia respirar direito, né? Aí eu levantei e fui para outro lugar. E aí o Dr. Bezerra tava lá e falou pra mim assim, não, relaxa, senta aí que a gente vai fazer um tratamento em você pra você poder dormir hoje. Aí eu fiquei sentado lá, eles fizeram o tratamento, um monte de energia. Nossa, foi a primeira vez que eu vejo tanta energia no meu caso, né? Muita energia aplicada em mim. Aí eu recebi um monte de energia. Aí tudo bem, falei, tá bom, posso dormir? Pode. Aí eu voltei lá, dormi um pouquinho, porque na verdade eu durmo 4 horas por dia, né? Eu durmo 4 horas por dia porque os espíritos me mandam dormir 4 horas por dia. Eu queria dormir mais, mas eu durmo 4, 5, varia. Mas claro que, tudo que eu vou falar aqui é o seguinte: isso varia de pessoa para pessoa, tá? Não dá para falar assim, a dieta X vai funcionar comigo. Isso que os espíritos estão falando. Ou o sono X vai funcionar comigo. Porque nós somos organismos biológicos com muitas variações. Então, a dieta que funciona para mim não necessariamente funciona para você. Varia muito, entendeu? Então cada um tem que encontrar realmente o recomendado para você. Esse é o certo. Então, voltando lá. Aí aconteceu isso, aí no dia seguinte depois que eu acordei, eles me explicaram tudo, que na verdade, o que aconteceu? Olhem só, na verdade eles quiseram me mostrar que eu tenho que tomar cuidado com as coisas. Porque eu comprei uma medicação para emagrecer, porque eu comecei a engordar. Na verdade é o seguinte, vou explicar desde sempre. Eu tive que trabalhar muito, viajar, não sei o que. Eu ia pros lugares, não tinha como eu ficar comendo, não tinha como eu fazer comida, porque eu gosto de fazer comida. Então eu comia só as porcaria. E eu comecei a engordar. E eu perguntava pra eles se tinha problema, eles falavam, não tem problema. Aí eu engordei. E aí é complicado, porque você tá num lugar, por exemplo, num país que você não conhece, a comida não é aquela que você gosta, você fica de saco cheio, você começa a comer chocolate e começa não sei o que. Eu engordei muito porque eu tive que parar minha atividade física por causa de reuniões, de viagem, tudo. Não ia mais pra academia, não jogava mais tênis, não fazia mais nada. E comecei a comer muito, então eu engordei muito. Aí que eu fiz? O tonto aqui, em vez de fazer uma dieta, eu pensei, já sei o que eu vou fazer, vou tomar tal medicamento que eu sei que emagrece.
Fui lá, dei um jeito, comprei o medicamento. Aí, o que aconteceu? Em vez de medicamento emagrecer, como emagrece todo mundo, eu não vou falar que medicamento que é, tá? Inclusive já emagreceu, já funcionou comigo. Sabe o que aconteceu comigo? Deu efeito contrário. Eu engordei 5 quilos em uma semana, sem brincadeira. É claro que eles que fizeram dar efeito contrário em mim. Eles têm esse tipo de controle. Então eu fiquei muito gordo. Aí estruturalmente comprometeu o meu sistema, porque nunca tinha ficado tão gordo assim. Então além da gastrite, porque empurrou o estômago, também comprometeu essa parte. Por isso que me deu a apneia do sono. Eu já tinha uma leve apneia do sono antigamente, mas só que ficou muito forte. Então eu não conseguia mais dormir, né? Nesse dia. Então foi isso. Aí eles me falaram que na verdade eu não posso fazer essas coisas sem perguntar pra eles antes. Que eu posso me ferrar, igual aconteceu nesse caso, né? E aí eles me passaram uma dieta e falaram, ó, você vai comer desse jeito. Não, a dieta pra mim, na verdade, era retirar o açúcar, diminuir, comer bem poucas quantidades de carboidrato, só isso. E também controlar um pouco na gordura, comendo um pouco mais de proteína. E cortar o chocolate, que é tão bom, né? Mas é óbvio que eu cortei. Pra mim não tem essa. Eu fico pensando assim, não tem nada que eu não consiga fazer. Então assim, se é pra parar de comer chocolate, eu paro. Se é pra parar de, sei lá, de tomar suco de limão, que eu gosto muito, eu paro também. Porque se a gente não consegue controlar alguma coisa, a gente é refém daquilo. Por exemplo, o cara que fuma, ele é refém. O cigarro fala pra ele assim, vamos lá na rua fumar. Aí ele fala, pô, mas tá chovendo. Mas o cigarro fala pra ele, não, nós vamos sim, não tô nem aí. E ele vai. Então é o cigarro que manda nele. O chocolate fala, vamos lá comprar chocolate no supermercado. Fala, mas eu tô em casa já. O chocolate fala, não, vamos lá, você vai ter que comprar. Então vocês percebem como é ruim você ter vício, você ter dependência? Então eu me controlo demais. Eu adoro chocolate, eu adoro. Só que eles falaram, você não pode mais comer chocolate por enquanto? Eu falei, beleza. Aí outra coisa que eu tava tendo, eles também me curaram, um negócio relacionado a... era assim, eu comia um doce, né? E... não, comia qualquer coisa, na verdade. Um pouquinho de tempo depois, meu organismo produzia muita insulina e acabava baixando o açúcar no meu sangue. Eu passava mal, né? Esqueci o nome disso. Nem conhecia isso, eles que me falaram. Isso eles curaram em mim também. Só que antes deles curarem, eles falaram assim, você vai ficar 6 meses sem comer chocolate. Eu falei, tá bom, vou fazer o quê? Aceito. E aí acho que eles viram que eu realmente ia ficar sem comer, estava muito dedicado, eles foram lá e me curaram em 3 dias. Então agora é óbvio, se eu quiser comer chocolate, não sei também, né? Mais ou menos, mas eu não vou comer, eu vou fazer uma dieta, já perdi 4 quilos em 10 dias, porque já desinchei, né? Desculpa, eu tava comendo muita coisa ruim e tudo. Mas eu achei interessante essa interação deles, né? Assim, vamos dizer, se meterem na minha vida dessa forma. Mas aí, eu já vou falar sobre uma questão que vocês perguntam muito. Eduardo, mas e o livre-arbítrio? Olha, o livre-arbítrio é o seguinte, pessoal. Antes da gente reencarnar, a gente escolhe um monte de coisa. Então o livre-arbítrio já está aí. O principal livre-arbítrio está antes de reencarnar. Você já escolheu que você vai ser isso, vai ser aquilo. Por isso que a vida te leva pelos caminhos que tem que levar. Tem gente, por exemplo, que o cara fala, não, mas eu quero ser não sei o que, mas eu quero ser sei lá o que. Só que a vida vai levar ele para outro caminho, porque isso já foi negociado lá atrás. É claro que também pode mudar, mas aí são muitas variáveis, entendeu? Se uma pessoa gosta da outra, que não se conhecia e tal, ou se uma pessoa, por exemplo, está marcada para ficar com a outra, mas aí a pessoa vira um alcoólatra, a outra não aguenta. Então tem coisas que mudam, sim, mas muitas vezes o livre-arbítrio está já nas suas escolhas antes de reencarnar. Então se o Eduardo fala para os espíritos assim, ó, vocês por favor, hein, cuidem de mim, eles vão fazer isso. E não é a primeira vez que eles me fazem esse tipo de susto. Eu não sei se a intenção deles é dar um susto em mim, que eu ia desencarnar, mas eu não fico assustado com isso, né? Mas é que eles devem saber disso. Mas realmente aconteceu isso e foi uma situação assim bem interessante, porque também não fiquei com trauma, né? Porque não aconteceu nada comigo, eu só acordei sem ar. E aí é isso, né? A gente tem que entender que isso não serve só pra mim, isso serve pra vocês também. Isso serve pra todo mundo, na realidade. Não é porque eu converso com espíritos que eu tenho esse tipo de situação diferente. Então o que acontece? Você na sua vida, você não conversa com espírito. Então vamos dar um exemplo. Joãozinho tá lá. Joãozinho, sendo espírito ou não interessa. O Joãozinho pode ser evangélico. E aí ele tá lá
E aí ele vai lá, come um monte de coisa e não sei o que. Aí o amigo espiritual dele quer dar um susto nele. Fala assim, pô, Joãozinho tá totalmente descontrolado. Pelo amor de Deus, vamos causar uma diabetes nele. Eles podem fazer isso, eles fazem. Porque às vezes é uma forma de fazer com que o Joãozinho se controle mais. Ou então eles podem fazer assim. Ó, por exemplo, essa é uma outra pergunta que vocês fazem bastante. Que é o seguinte: por que uma pessoa nasce com diabetes? Ou por que uma pessoa nasce com tendência para engordar? É para ela se controlar. Por causa disso, por isso que a gente vê, por exemplo, geneticamente. Eu e meu irmão, nós dois dividimos o mesmo material genético do meu pai e da minha mãe, né? Igualzinho, apesar que a gente não é gêmeo, mas vamos dizer assim, a origem é a mesma. Meu irmão, por exemplo, tem colesterol alto, muito alto, eu não tenho. Tem glicose alta, não sei se tem glicose alta, eu não tenho. Ele tem quase 2 metros de altura, eu não tenho também, eu sou baixinho. Mas aonde eu estou tentando chegar com isso? Que na realidade, a gente tem que lembrar que, pelos livros do André Luiz, ele conta isso. Na hora de reencarnar, o espírito vai lá, olha lá o espermatozoide que tem os cromossomos mais compatíveis com aquela projeção que ele fez para reencarnar, e dá uma turbinada naquele espermatozoide. Aquele espermatozoide passa os outros e entra. Entendeu? Então vocês entenderam a questão, que nada acontece por acaso, nem o seu corpo biológico, ele tá aí por acaso. Não tá cheio de família que todo mundo tem, por exemplo, glicose alta, todo mundo tem colesterol alto e uma pessoa não tem, que é o caso da minha família, né? E eu. Isso acontece. Então, nós temos essa variação biológica, ela é escolhida também pelos espíritos. Eles vão lá e metem o bedelho. Então é por esse motivo também que o aborto é algo totalmente errado. Porque mesmo que seja uma gravidez acidental, mesmo que seja uma gravidez de estupro, mesmo que seja qualquer coisa, não interessa. Engravidou, já tem um espermatozoide com um espírito que entrou lá e que já está, vamos dizer assim, preparado para viver. Então a hora que a pessoa faz um aborto, seja um aborto de 1 mês, seja um aborto de 2 meses, seja um aborto de 6 meses, ela já está cometendo um homicídio. Acabou, né? Bom, aí a pílula do dia seguinte, as pessoas perguntam: pô, Eduardo, mas a pílula do dia seguinte, isso também não seria um aborto? Não, pro seguinte: se a pessoa, na verdade isso é um pouco complexo de explicar, né? A gente vai abordar um monte de tema nesse vídeo, mas tudo bem, vou falar. Como que funciona? Outro dia eu falei assim para as pessoas: não, é porque quando os espíritos sabem que não vai engravidar, eles nem fazem o processo, esse processo que é muito trabalhoso. Aí a pessoa fala: mas como que eles vão saber? Então a questão é mais complexa ainda. Por que tem gente, por exemplo, que tem relações sexuais 50 vezes não engravida e de repente na 51 engravida? Por que tem gente que primeira vez que tem já engravida? Tem gente que demora anos para engravidar. Porque quem define quem vai engravidar ou não são duas coisas. Primeiro, a questão biológica, né? Por isso que existem tratamentos que podem melhorar, etc. E a questão biológica vem também da expiação ou da prova, etc. E segundo, a questão espiritual. Se o espírito não for lá e ligar o espermatozoide no espírito que vai reencarnar, ele não engravida, entendeu? Então, na verdade, quem faz o processo são os espíritos. Então adianta o quê? Não adianta nada uma pessoa ter relação sexual com outra, né? Num período fértil, com espermatozoides saudáveis, se o espírito não for lá e ser colocado. Então logo, vamos dizer assim, se eles sabem, os espíritos, que vai tomar, ou eles não querem que engravide, eles não vão permitir. Agora, vamos dar um outro exemplo. Joãozinho tá com a Mariazinha, teve uma relação sexual sem, né, proteção nem nada, vamos dizer. E aí ele virou pra Mariazinha e falou assim: Mariazinha, você vai tomar pílula no dia seguinte. Você vai tomar e acabou. Eu não quero ter filho com você, você vai tomar. Para na farmácia, compra e dá na mão da Mariazinha. Aí chega um espírito na cabeça da Mariazinha e fala: você não vai tomar. Você vai fingir que vai tomar e vai colocar no teu bolso. A Mariazinha vai e faz isso. Aí às vezes a Mariazinha nem sabe: nossa, por que eu fiz isso? Entendeu? Mas quem fez isso, quem deu o comando para que a Mariazinha colocasse no bolso, foi o espírito. E os espíritos têm como influenciar a gente dessa forma. E o livre-arbítrio, Eduardo? O livre-arbítrio tá quando a Mariazinha se comprometeu a ter o filho. Lá atrás, antes da encarnação. O livre-arbítrio não tá na hora de ela tomar ou não a pílula do dia seguinte, entendeu? Essa é a questão. Então os espíritos, quando há necessidade, eles influenciam mesmo. Uma vez eu tava
querendo comprar um celular. E eu cheguei na loja pra ver se tinha. E ela tinha acabado de lançar o celular, né? Aquelas coisas. Hoje em dia eu acho nada a ver isso. Mas antigamente era legal. Aí nunca tinha celular, porque acabava rápido. E o espírito falou assim pra mim: eu vou te ajudar a comprar esse celular. Vamos naquela loja lá no shopping. Cheguei lá, o cara falou: não tem. Tá em falta. Eu falei assim: mas será que eu consigo hoje? Ele falou: quase impossível. Eu falei: tá bom. Só que aí eu entrei no shopping e desci. Só que seria uma coisa que eu não faria, que não tem sentido eu fazer aquilo. Eu descer para aquele lugar do shopping, porque eu nem queria fazer compra, eu queria voltar, queria ir embora. Aí eu de repente fui voltar e bem na hora que eu tava passando novamente na frente do shopping, da loja, eu vi os caras chegando com o celular novo, entendeu? Mas aí, o que aconteceu aí? Eu saí do shopping, em vez de eu ir embora, o espírito foi lá e manipulou minha mente para eu poder dar uma volta no shopping, porque ele sabia que ia demorar um tempinho para chegar o celular. Vocês entenderam? Ele poderia ter feito de outra forma, como já fez muitas vezes, mas ele quis me mostrar que ele pode me manipular. E vai parecer pra mim que sou eu que tô fazendo, entendeu? Não fica parecendo que é alguém que tá me... Às vezes fica. Às vezes a pessoa fala: não sei porque eu gritei, não sei porque eu falei isso, porque ele pode ser um obsessor, ou não sei como eu fiz aquilo. Então, por exemplo, no caso do meu avô, quando meu avô morreu, faz muito tempo, eu era criança, ele passou mal, não sei o que, e meu pai foi lá e conseguiu arrancar ele do chão. Então é óbvio que isso também pode ocorrer com um auxílio do plano espiritual. Às vezes não também, né? Às vezes é a própria força da pessoa. Mas o que eu quero dizer, os espíritos estão convivendo conosco e eles estão... É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Primeiro que eu estou contando que vocês gostam de saber das histórias. E segundo é que eles convivem conosco, e eles interagem, e eles influenciam a gente muito mais do que a gente imagina. Isso é o que está escrito no livro dos Espíritos. Ele pergunta assim: os Espíritos influenciam a gente? Aí ele fala: muito mais do que vocês imaginam. E é verdade, todos os dias, a todo momento, todo mundo está, vamos dizer, acompanhado, pelo menos com um espírito. E aí está passando por diversas situações, está ocorrendo muitas coisas. E tudo está correndo conforme o combinado, conforme o que aconteceu lá antes de reencarnar, conforme o que foi programado. Então aquele cara que caiu, que morreu de moto, de carro, sei lá o que, já estava na programação, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava indo para o trabalho, eu e mais um amigo, né? E aí eu tava assim andando, aí o espírito falou pra mim assim: olha pelo retrovisor. Quando eu falo espírito, são os meus amigos espirituais, são sempre os mesmos, né? Só que eu não vou falar o nome porque, sei lá, olha pelo retrovisor. Eu fico olhando pelo retrovisor. Aí eu falei: o que foi? Ele falou: fica olhando. Aí eu olhei, veio uma moto, o cara fez assim, caiu, passou na lombada e caiu. Ele falou isso antes do cara cair. Aí ele falou: vai lá ajudar o cara. Eu fiz a volta, fui lá ajudar o cara. Cheguei lá, ele falou assim: não deixa o cara levantar. Então uma galera em cima. Eu falei: não levanta. Eu falei: não levanta. Os caras acham que pensaram que eu era médico, né? Eu falei: fica sentado aí, hein? Não vai levantar. Você tem água aí? Demos água pra ele. Eu falei: fica aí até chegar o resgate, né? Porque ele tava machucado mesmo. E aí o espírito falou assim pra mim: faz todo mundo garantir que ele não vai levantar, e você pode ir embora. Eu falei: pessoal, ninguém levanta ele, tá? Por favor, porque se levantar e tiver algum problema pode ficar mais grave, porque realmente tinha quebrado, né? Aí eu fui embora. Mas em resumo, ele sabia que aquilo ia acontecer. E ele sabia que também, por exemplo, eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Vamos supor que aquele espírito ali, que aquela pessoa precisava quebrar a perna e precisava ficar mancando. Só que durante a existência dele, ele foi uma pessoa boa. Então, aquele acidente já estava programado para acontecer antes dele reencarnar, porque não foi por imprudência. Se fosse por imprudência, é outra coisa, mas não é imprudência. Ele foi passar uma lombada e caiu. Então, aquele acidente já estava programado. E aí, a forma com que ocorreu o acidente, ele ia ficar com problema na perna. Porém, os espíritos, no meio do caminho da encarnação dele, decidiram que ele teve mérito suficiente para ser atendido e não ficar totalmente ruim da perna. Então eles foram lá e me mandaram falar pro cara não levantar. Porque se o cara levantasse, ele ia terminar de moer a perna dele, né? Porque pelo que eu entendi foi uma fratura interna que já tava, sei lá. E então foi isso, ou não sei também, na verdade, eu não lembro, pra falar a verdade, mas foi algo do gênero. E aí eles me mandaram, eu fui lá e pedi que o cara levantasse e piorasse a situação. Isso acontece todos os dias. Só que em vez de usar o Eduardo, porque conversa com os espíritos, eles podem inspirar, por exemplo, um médico que está passando por ali, desviar o caminho, entendeu?
Por isso que às vezes a gente fala, pô, eu nunca passo aqui, quando eu passei aqui aconteceu tal coisa. Ah, hoje eu tive vontade de fazer outro caminho. É isso, os espíritos eles estão o tempo inteiro, agindo em nossas vidas. Acredite ou não em espírito. O cara pode ser um ateu, não interessa. Ele tem lá o amigo espiritual dele, que bate na cabecinha dele e fala, que tonto, o cara acha que Deus não existe, mas tudo bem. Mas ele cuida dele, certo? Ele faz o que é preciso. Então faz parte disso. Entendeu? Então é isso, pessoal. Queria contar pra vocês, compartilhar com vocês essa história. E lembrar a todos que é isso aí. Acabou, até mais. Já falei demais, né? Valeu, até a próxima. Compartilha esse vídeo, compartilha com seus amigos. Manda no Facebook, manda no YouTube, manda em qualquer lugar, né? O canal, graças a Deus, tá crescendo muito rápido. Espero que continue assim. Valeu, até a próxima.